mais tarde ia chegar o discípulo falar na frente do mestre. E hoje chegou. Os irmãos vão orar por mim, irmãos. Rogai por nós, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39. Vou ler 3 versículos só, irmãos. E dos 3 versículos eu queria arrancar a mesma frase. Que Deus nos dê uma boa palavra, irmãos. E que Deus fale segundo a nossa necessidade aqui nessa noite, amém, irmãos? Gênesis, capítulo 39, versículo 2 diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu quero a frase, irmão, do início do verso que diz: o Senhor estava com José. Aleluia. Irmãos, versículo de número 21. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele toda a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Eu quero a parte A do versículo diz: o Senhor estava com José. Versículo de número 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Eu quero contar até 3 e nós vamos dizer essa frase. Vamos lá, irmão? 1, 2, 3. E o Senhor estava com José. Já tem uma notícia e prepare um glória, irmãos. O Senhor que estava com José é o Deus que está conosco nessa casa aqui nessa noite. Irmãos, e que o Senhor esteja conosco não só de palavras, mas que verdadeiramente o Senhor esteja conosco. É fácil falar, o Senhor está comigo, Deus está comigo. Vamos ver se o Senhor verdadeiramente está conosco. Que o mundo olhe para mim, que o mundo olhe para você e diga: você é diferente, rapaz, você é diferente, moço. Por que você é diferente? E você pode encher o peito e dizer: porque o Senhor está na minha vida. Irmãos, o meu pai trabalhou de táxi diversos anos, e o ponto onde meu pai era taxista começou a sofrer diversos assaltos. Um dia um amigo do meu pai, amigo de táxi, amigo de ponto, pegou um passageiro que não era passageiro, era um ladrão disfarçado de passageiro. Infelizmente roubou o carro, roubou o homem e tirou a vida do homem. Meu pai começou a se preocupar, e meu pai todos os dias saía de manhã dizendo: Senhor, senta do meu lado, Senhor, fique à vontade, o carro o Senhor emprestou para mim, eu vou carregar passageiro, mas não tem problema, o lugar principal é do Senhor, sente do meu lado. E Deus falou: eu vou mostrar para esse homem que eu estou com ele de verdade. Um dia meu pai chegou no ponto dele, e quando ele chega no ponto, os amigos dele cumprimentaram: bom dia, hoje é seu dia de sorte, hein, seu Aildo? Por quê? Porque o senhor já chegou com um passageiro. Meu pai disse: não, você olhou o carro errado. Não, chegou com um passageiro sim, não precisa esconder não, nós enxergamos daqui de cima do saguão. Não, eu não vim com passageiro não, veio sim. Quem que era aquele varão de terno branco sentado do teu lado? Quando meu pai pensou em abrir a boca e dizer: vocês enxergaram demais, Deus repreendeu meu pai na hora dizendo: você não pediu para mim sentar do teu lado, sou eu o varão de branco que está do seu lado. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu, irmãos? Se quiser aplaudir, pode aplaudir, é para Jesus, porque o Senhor está conosco nessa casa, nesta noite. Irmãos, José era um moço de 17 anos. E o que me chama a atenção é que José tinha sonhos e visões de Deus. E o que me chama a atenção é que José era um moço íntegro. Ele sonhou e não guardou. Ele disse: eu vou contar. Irmãos, o que eu vou dizer agora é o meu pensamento, não é doutrina, a minha linha de raciocínio, e Deus me respeita do jeito que eu penso. Nem sempre, irmão, é hora de nós falarmos. Tudo bem que tem hora que é hora de você contar, mas tem hora que é hora de você guardar. Há muitas das vezes, irmãos, é nós mesmos que
impedimos o que Deus tem na nossa vida. Você já parou para imaginar quando Elias profetizou seca, que ele chega lá na casa da viúva de Serepta, o texto diz que ele chega, a mulher estava pegando uns cavacos de madeira, e ele diz: o que você está fazendo? Eu estou pegando uns cavaquinhos de madeira. Para quê? Eu tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, vou fazer um bolinho, vou comer com o meu filho, e nós vamos esperar a morte porque não temos mais nada em casa. Elias disse: a primeira parte do versículo até está certa, mas a segunda, em vez de você comer primeiro, você vai lá, faça, traga para mim, deixa eu comer até encher a barriga. Quando eu acabar de encher a barriga, eu dou para você e você come o resto com o seu filho. Já parou, irmãos, para imaginar? A mulher foi obediente, foi lá, obedeceu a voz do profeta, pegou o que ela tinha em casa, fez e trouxe para Elias. Elias, depois do estômago cheio, levantou a voz e disse: assim diz o Senhor. Irmão, como é bonita essa frase na boca de quem tem autoridade de Deus para dizer: assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, até que o Senhor mande bênção e chuva sobre essa terra. Já pode receber a profecia, irmão. A terra pode até estar seca, mas na tua casa não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, porque é Deus quem prospera a tua casa. Você acredita nessa palavra? Tu pode dar um glória por esta palavra? Eu não quero saber como é que está o mundo. Deus está na tua casa. Deus está na tua vida. A história diz, irmãos, que a mulher obedeceu. Mas você já parou para imaginar se quando a mulher chegasse, quando Elias chegasse na mulher e ela dissesse: olha, você sabe quem é o causador da seca? Não, senhor profeta. Quem é? Sou eu. Foi eu que mandei Deus secar a torneira do céu e secar a terra, e segundo a minha palavra, hein? Só vai chover na terra quando eu ordenar. Sabe quando que ele ia comer aquele bolo, irmão? Nunca. Sabe quando a mulher ia receber a bênção, porque ela também ia ser impedida pela palavra do profeta, pela reação que ela poderia ter? Ela não ia ter nada. Mas ele ficou calado. Irmão, tem hora que é hora para falar, mas tem hora que é hora para se calar. Eu vou te contar uma historinha aqui, talvez você já até ouviu, mas escute de novo, porque o que é de Deus nunca é demais. O camarada estava andando num sítio, achou um crânio, deu um chute no crânio, o crânio saiu rolando. Quem é de interior aqui sabe o que eu vou dizer, aquelas cercas, os morão, onde passa os arame farpado. O crânio bateu no morão, ficou de pé, na posição certa, tremeu, e o crânio disse para o rapaz olhando para ele: eu morri por causa da língua. O rapaz ficou admirado, correu no vilarejo, saiu espalhando, falando: não, você está brincando. Não estou brincando, pode ir lá que ele está lá. E eles falaram: nós vamos até lá, mas se chegar lá for mentira, o crânio não falar, nós vamos te dar uma surra até tirar a tua vida. Não, pode ir lá. E quando ele chegou lá, achou o crânio no mesmo lugar, chuta de lá para cá, chuta daqui para lá, chuta daqui para colar, de colar para cá. E o crânio não disse nada. Vocês enganou nós, não é? Agora você vai ver o que é bom para tosse. Deu uma surra no camarada, deixou o camarada agonizando e foram embora. Quando o camarada acaba de expirar do lado do crânio, o crânio tremeu de novo e disse: eu não disse que eu morri por causa da língua. Irmão, tem hora que é hora para falar, mas tem hora que é hora para se calar. A história diz que José disse: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo e cada um tinha o seu molho de trigo. Vocês tinham o de vocês e eu tinha o meu. Mas eu sonhei, e no sonho, o de vocês vinham e se prostravam diante do meu. Irmão, quando José disse isso, o texto diz que os irmãos de José se aborreceram. Irmão, quanta gente aborrecido pela vitória que Deus tem te dado. Quanta gente zangada porque Deus achou graça na tua vida e quer te abençoar. Abrindo porta onde não tem, fazendo milagre acontecer. Caminho abrir no meio do deserto. Mar vermelho abrir para você passar em terra seca. Gigante caindo para você passar. Fazendo terra abrir a boca, engolir muralha e você cantar do outro lado. Quanta gente aborrecida. Mas eles podem até se aborrecer, irmão. Mas o que é teu e não tem ninguém que vai impedir a bênção de Deus chegar na tua casa. Irmãos, eu tenho um pastor amigo meu que ele costuma dizer assim, pastor Rogério: pastor, se o senhor quiser saber se o senhor foi aceito na igreja, espere o convite para retornar. Às vezes o senhor pregou e para o senhor foi até bem, mas se o senhor não voltar na casa é porque não gostaram do senhor. E um dia, irmãos, eu preguei numa congregação e para mim, irmãos, foi uma bênção. Deus mandou poder, vi crente ser cheio da graça de Deus, o pastor aplaudiu. E aí eu pensei: que casa gostosa que é de pregar, eu quero voltar nessa casa. Eu disse: mais cedo ou mais tarde eu volto, porque a igreja recebeu gostoso a palavra. Irmão, 2 anos se passou, o telefone não tocava. Eu pensei que eu tinha sido bom, mas eu na verdade não fui bom nada. Mas um dia, irmão, mais cedo ou mais tarde,
A notícia vem. Tocou o telefone, um pastor amigo meu tinha sido colocado naquela congregação para dirigir aquela congregação. Ele me ligou e disse: pastor, eu estou dirigindo congregação de tal bairro, não sei se o senhor já esteve aqui. Farão, estive aí há 2 anos atrás, mas não lembraram mais de mim. Não, mas agora eu cheguei aqui, eu quero trazer o senhor pode vir aqui domingo à noite? Falei: tá, quem ligar na terra, varão, tá ligado no céu, à noite nós estamos aí. Cheguei na porta da igreja, irmão, do outro lado da rua, um paredão, tinha uma vaga, comecei a estacionar meu carro com isso filme, o porteiro ficou olhando, e eu pensei: aqui eu não estou atrapalhando ninguém, guinha alta, o muro alto, não é porta de garagem, eu não estou atrapalhando ninguém. Quando eu desci do carro, que eu estou fechando meu carro, que eu virei, ele lá da porta da igreja gritou: pastor Isaías? Falei: sou eu mesmo, varão. Ô, pastor, veio, me abraçou, mas é o senhor mesmo, o senhor está vivo? Falei: o senhor está me sentindo, varão? Então é eu mesmo, varão. Ele disse: mas pastor, falaram que o senhor tinha morrido. Tentamos trazer o senhor aqui e falaram que o senhor tinha morrido. Eu até falei para minha esposa em casa: coitado daquele varão, tinha uma carreira tão brilhante, Jesus já levou. Eu falei: varão, estão tentando me matar, mas eu ainda não morri não. Levou 2 anos para mim voltar, mas quem estava tentando jogar terra em mim, hoje vai ter que ouvir dizer que o diabo pensa que mata, mas Deus não deixa morrer, irmão. O diabo pode estar até aborrecido, mas o que é teu, prepara o glória. Ele não vai tomar o que é teu. E calava, surianda, labai. Mas José, irmãos, José teve outro sonho, porque Deus sempre dá uma regadinha no jardim para dizer: a promessa está de pé, hein? Foi eu que te prometi, você está dizendo: Senhor, a promessa não vai chegar nunca, Senhor, o Senhor me prometeu, eu creio na promessa, não vai chegar, e aí ainda não é tempo de cumprir a promessa, mas Deus vai lá e dá uma regadinha dizendo: a promessa está de pé, fica tranquilo, o que eu falei vai chegar na tua casa, o que eu falei vai chegar na tua vida, o que é teu não vai ninguém que vai tomar. E um dia José teve outro sonho, só que agora, irmão, o sonho está mais forte. Ele sonha com sol, lua e 11 estrelas. Seu pai era um sol, sua mãe a lua e cada um dos seus irmãos uma estrela. E no sonho todos vinham e se prostravam diante de José. Quando José contou o sonho, Jacó olhou e falou assim: espera aí, José, até eu, até seus irmãos, José, sua mãe, todos vão ter que se prostrar diante de você. Mas o texto diz, irmãos, livro de Gênesis, capítulo de número 37, que depois dessas palavras Jacó guardou no coração. Mas os irmãos de José tiveram inveja. Vamos dizer junto, irmão? Tiveram? Irmão, a inveja está matando muita gente hoje dentro da igreja. Lá fora, irmão, nem se fala mais. Lá fora, por causa da inveja, se atiram, se degradiam, vão parar atrás das grades. Mas lá não tem Jesus, mas aqui nós temos, irmão. Sábado eu passei o dia com o pastor Márcio, eu estava conversando com ele. Falei: varão, como que pode acontecer, pastor? Se eu sou irmão do Senhor, somos filhos da mesma carne, pertencemos ao mesmo corpo, como que eu posso ficar inconformado de uma vitória de Deus na vida do Senhor, irmão? Como que eu posso ficar inconformado de Deus prosperar a tua vida porque tu tem promessa e Deus começar a fazer você galgar os degraus da promessa? Como que eu posso ficar aborrecido com isso, irmão? Mas eu quero dar uma notícia: você não vai matar ninguém entalado. Esses dias eu estava falando com uma irmã, a irmã disse: pastor, Deus está me prosperando na minha congregação, mas eu estou com medo de uma irmãzinha que não está me aceitando, eu estou até com medo de eu entalar ela. Eu falei: não, mano, se a irmã tiver regada com azeite, a senhora vai descer na goela dela, fica tranquila, a vitória é tua. Em nome de Jesus, tu vai descer, irmão. A história diz que os irmãos de José começaram a o invejar, mas o texto diz, irmãos, que os irmãos de José eram pastores de ovelha. E um dia os irmãos de José estão no pasto tomando conta das ovelhas do seu pai. E o texto diz que Jacó chamou José e disse: José, meu filho, pois não, pai, vai visitar os seus irmãos, vai ver como é que está a saúde deles. Pergunte para eles como é que está o rebanho. Pergunte se eles estão bem. Tem dia para voltar para casa, se eles estão bem, vai lá. José diz: pois não, pai. Eles não gostam de mim, mas eu gosto deles. Eles querem ver o meu mal, mas eu quero o bem. Irmão, coisa boa é nós não termos mágoa no coração de ninguém. Quanta gente com raiz de amargura. Quanta gente sofrendo dos nervos porque tem raiz de amargura na vida. Eu não sei, irmão, se você tem um detalhinho na vida do teu irmão contra o teu irmão. Mas eu venho como homem de Deus para te dar uma boa notícia. Que essa raiz seja arrancada. Que em nome de Jesus esse mal seja arrancado da mim, da tua vida. Porque lá no céu nós vamos morar junto com o irmão. Eu não vim aqui te doutrinar, mas eu vim aqui pregar uma boa palavra para mim, para
você, que Deus arranque raiz de amargura. Quem sabe você tem raiz de amargura na vida contra teu pai, contra tua mãe, contra teu esposo, contra tua esposa, contra um filho, contra um parente, um amigo de serviço. Eu quero te dar uma notícia, você mesmo vai impedir o que Deus tem na tua vida. Vai pedindo para Deus arrancar a raiz de amargura, vai abraçando, vai amando. Mas pastor, tá pisando em mim, não tem problema. Muito mais Jesus passou por mim, por você, e só pelo que ele passou por mim, por você, 2010 anos se passou, nós estamos em São Caetano dizendo, muito obrigado Jesus, porque o Senhor é bom. Irmão, pode até pisar em você, mas não deixe a raiz de amargura brotar no teu coração. E a história diz que José disse, eu vou lá visitar os meus irmãos. O texto diz, irmãos, que eles estavam todos em Siquém. Jacó falou, filho, vai lá, estão tudo em Siquém. Procura lá, vê se eles estão bem e traga a notícia para o pai. Lá vai José, irmão. José, quando chega em Siquém, não encontrou os seus irmãos. José só encontrou um homem lá que perguntou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Procurando meus irmãos. Não estão aqui não, foram todos para Dotã. José poderia dizer, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado, fadigado, eu vou voltar para casa. Mas José disse, não, meu pai me deu uma ordem, eu tenho que cumprir. Cumpra a ordem que o teu pai está dando, irmão. Você não pode voltar para trás. Quantos que sentou do teu lado participou do corpo de Cristo junto com você? Quantos que deu glória e aleluia juntos com você? Quantos que já pegou na tua mão orando aí junto com você e hoje não faz mais parte? E o pai está mandando dizer para você, como é que está o teu irmão? Vai atrás do teu irmão, traga a notícia do teu irmão. Pastor, eu sei como é que ele está. Você já contou para o teu pai como é que o teu irmão está nessa noite? Tu já contou para o teu pai que o teu irmão está precisando de um socorro lá? Já contou para o teu pai que o teu irmão perdeu as forças de vir para casa para Deus visitar o teu irmão lá na casa dele, na tenda dele, renovar as forças dele? Eu quero ter uma notícia, você pode até não ter pedido, mas em nome de Jesus, todos aqueles que sentou do teu lado, do meu lado, todos aqueles que deu glória junto comigo e junto com você, que hoje não está aqui, que Jesus alcance nessa hora, renove as forças e traga para cá. Calava, surianda, labai. Irmãos, a minha mãe, esses dias andando na rua, e minha mãe, ela já veio nessa casa. É uma mulher que costuma andar muito em espírito com Deus. Não é porque é minha mãe não estou jogando confete em ninguém, mas eu estou contando a realidade. Esses dias ela andando na rua do bairro, de repente ela olhou para uma casinha, Jesus disse, toque a campainha aí. Vai atender uma mocinha, diga para ela que eu sou vida e vida com abundância. Manda quem pode, irmão, obedece quem tem juízo. Minha mãe foi lá, tocou a campainha e não saía ninguém. Minha mãe disse, alguém tem, porque Jesus disse que quem vai sair ainda é uma mocinha. Então a mocinha está aí. Tocou a campainha de novo e a mocinha não saía. Tocou a terceira vez, saiu uma mocinha, pois não. A minha mãe disse, eu posso dar uma palavrinha com você? Ela disse, hoje não, moça, muito obrigado. Eu não quero comprar nada e nem falar com ninguém. A minha mãe disse, não, eu não vim vender não, vim te dar de graça. Jesus mandou te dizer que ele é vida e vida com abundância. Aleluia. A moça olhou e falou, foi Jesus que mandou dizer? Foi, então pode entrar. Minha mãe disse, não, Jesus não está mandando eu entrar. Jesus disse no coração dela, não, pode entrar que eu estou mandando. Não, mandou sim, agora está mandando, pode abrir. Você pode dar glória por essa palavra, irmão? Irmãos, quando minha mãe entrou, a moça disse, a senhora tem certeza do que a senhora falou? Tenho certeza, estou passando com a minha sacolinha aqui, vindo do mercado. Jesus falou, diga aí, é uma mocinha que vai atender. Mandou dizer para você que ele é vida e vida com abundância. Eu não sei como é que tem sido os teus dias, mas Deus veio aqui para dizer que Deus tem promessa na tua vida e tem propósito com você. Ela começou a chorar, pegou a mão da minha mãe e disse, senhora, vem aqui no quarto. Quando entrou no quarto, o berço, ó, meu filho tem 1 ano e 8 meses. Faz 10 minutos que eu acabei de colocá-lo para dormir. Agora volta para a cozinha. Foi para a cozinha, fregou na pia. A senhora está vendo essa faca aqui? A senhora está vendo esse pedacinho, só esse negocinho aqui ameaçado de furar? Eu estava com a faca em cima da minha veia, estava pensando e criando força, tomando fôlego para ter força de empurrar a faca, mas eu estava sem força. A senhora tocou a primeira, a senhora tocou a segunda, a senhora tocou a terceira, eu pus a faca aqui e disse, deixa eu ver quem é que é. E quando a senhora chegou, eu olhei para a senhora e só disse, Deus é vida e é vida com abundância. Pode aplaudir porque é para Jesus, irmão. O calavaço que menerece. Vai visitar os seus irmãos, irmão. Vai atrás deles. Vai ver como é que está a saúde deles. Vai ver como é que está a vida espiritual deles. Vai ver como é que eles estão diante de Deus.
Talvez não dá tempo, irmão, deles voltar no próximo culto. Mas se você apresentar as necessidades aqui para o pai, não foi o pai que mandou você ir. José não ia trazer os irmãos ao pai, mas José ia trazer notícia. Está sabendo de alguém que está precisando de socorro? Então, em nome de Jesus, vai lá, peça socorro para Jesus hoje aqui. Porque o Jesus que está aqui é o Jesus que vai alcançar lá. O Jesus que está aqui pode receber, porque é profético, é o que vai entrar onde você não pode entrar. E o texto diz, irmãos, que José vai embora atrás dos irmãos para Dotã feliz, contente. E lá de longe os irmãos de José já avistaram José, porque pode ficar esperto, irmão. Sempre tem alguém de olho em você, nem que seja de longe. Quando olharam José, começaram a olhar, ó, lá vem um sonhador. Lá vem um homem cheio de revelação. Lá vem o pastorzinho, lá vem a crentinha. Ô, irmão, pode te chamar do que quiser, irmão. É melhor te chamar de crentinha do que te chamar de incrédulo. É melhor te chamar de homem cheio de revelação do que te chamar de cego espiritual. O importante é que você está enxergando que Deus tem propósito na tua vida. E a história diz, irmãos, que José vem vindo alegre, feliz, contente. E lá na frente começaram a fazer plano. Vamos matar o José. Rubem entrou em cena e falou, como é que é? Matar o... Não, matar não, varão. Gostar deles nós não gostamos, mas matar também não. E vamos fazer o quê? Joga na cova. Mas o texto diz, irmãos, que até a cova Deus preparou. Não tinha água, está aí no texto, irmão. Gênesis capítulo de número 37. Não tinha água, não tinha bicho, não tinha nada. Só tinha José e Deus lá dentro. E eu fico com aquilo que diz o profeta. Quem abriu uma cova contra o justo, cairá nela. E eu quero te dar uma notícia. Você pode até estar no fundo do poço, irmãos. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez você olhe para frente e vê barranco. Na direita, na esquerda vê barranco. Retaguarda vê barranco. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Em cima, na boca do poço, Deus nunca vai permitir o diabo colocar uma tampa. Se você olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você vai ver dificuldade. Mas se você olhar para cima, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está entrando com a providência, o socorro da parte de Deus está chegando na tua casa hoje aqui. Se você acredita nessa palavra, tu pode dar um glória melhor do que esse que tu deu, irmão. Quando José chega lá na frente, irmão, a primeira coisa que pegaram de José foi a túnica. Arrancaram a túnica de José, essa túnica aqui. Nosso pai deu só para ele. Irmão, quanta gente de olho na túnica do seu irmão. Mas eu vou falar bem pausado, irmão. É Deus quem dá a túnica. Oh, calava, surianda, labai. Se ela canta bem, irmão, o problema é dela. E a túnica é dela. Se ele prega bem, é dele. Se o pastor está achando graça em levantá-lo porque Deus está mandando, cuide da tua, eu cuido da minha, ele cuida da dele, Jesus cuida da igreja. A túnica é minha, a túnica é tua. Cada um cuide da sua. Deus dá para quem quiser. O texto diz, irmãos, que jogaram José na cova e foram comer pão. Gênesis capítulo de número 37. Um na cova chorando e o outro comendo pão. E Deus olhando. O preço é assim mesmo, irmão. O preço vem aí, irmão. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Não adianta eu dar uma de cego e pisar no meu irmão. Está sendo pisado, irmão? Estão te colocando no fundo do poço. Estão pisando em você e fazendo de conta que não está te vendo. Estão querendo te sufocar. Eu tenho uma notícia para te dar. O Deus que esteve com José está contigo. O Deus que esteve com José está contigo. Ninguém vai te matar. O diabo pensa que mata. Deus não vai te deixar morrer. Aleluia. E a história diz, irmãos, que vem vindo um grupo de medianitas. Eles eram compradores de escravo. E alguém teve uma ideia. Vamos vender o José. Para que nós vamos matar e o sangue dele cair sobre a nossa cabeça? Venda ele. E alguém disse, então vamos vender o José. De repente apresentaram o José, estamos aqui um bonito moço. Quer comprar? Vamos comprar. Vender o José por 20 moedas de prata. A história diz que ele foi para o Egito. Quando ele chega no Egito, colocaram José na vitrine. Potifar olhou, um eunuco de Faraó olhou, cresceu os olhos de José. Porque pode ter certeza, irmão, a beleza física não quer dizer nada. Mas a graça de Deus, sim. Pode ter certeza, aonde tu pisar, alguém vai querer olhar e cobiçar você. Mas o sangue de Jesus tem poder e que Deus nos guarde em nome de Jesus. A história diz que Potifar olhou e falou, é um bonito moço, eu quero trazer para mim. Vendido de novo. Saiu de um lar para ser escravo. Só que tem uma coisa, irmão. Perdeu a companhia do pai, da mãe, dos irmãos. Perdeu o aconchego do lar.
mas não perdeu a presença de Deus. Aí eu fico com o salmista Davi: quando meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me sustentará. Aleluia. A história diz, irmãos, que na casa de Potifar, Deus começou a prosperar a casa do homem por amor a José. Aí se cumpre uma das frases que nós lemos. Por quê, pastor? Porque Deus estava com José. Eu vou repetir, irmão. Porque Deus estava com José. Você acredita nessa palavra, irmão? Irmão, aonde chega um crente, chega a benção. Pode ter certeza. Lá na cidade de Catanduva, irmão, tem um bairro lá feio. Mas pense num feio, irmão. Multiplique por 2. É ele. Ninguém queria comprar um terreno lá, mano. Tava dando a pandeló. Ninguém queria. Não tinha asfalto, algumas casas não tinha luz, a igreja achou por bem um terrenão bonito, aí os irmãos olhou, aqui é uma comunidade mais humilde, olha que terreno bonito para nós implantarmos uma igreja aqui, vamos colocar uma igreja? Vamos colocar uma igreja. A igreja comprou o terreno, a igreja cercou o terreno, a igreja levantou as paredes, cobriu a casa, inaugurou a casa, vai lá ver, irmão, com 15 dias que a igreja estava inaugurada, o prefeito disse, está ficando bonita a região, hein? Está chegando semana política, né, irmão? Vamos assaltar a rua, vamos colocar água na casa que não tem, vamos colocar luz na casa que não tem. Um terreno que antes era dado por menos de 5 mil, hoje com 40 tu não compra mais, com 6 meses que se passou. E alguém pergunta, eu não sei, antigamente eu tinha aqui de graça, agora não tenho mais. É porque chegou crente, e aonde o crente vai, a bênção de Deus acompanha. Aonde tem um crente, a bênção de Deus está junto. A história diz que Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José. Potifar chegou em José e disse, olha rapaz, depois que tu chegou aqui eu comecei a receber bênção. E a chave da minha casa está na tua mão. Tudo que eu tenho aqui, da porta da frente à porta do fundo, está nas tuas mãos. A mulher não, varão. A mulher é minha. Tudo, menos a minha esposa. Mas um dia, irmãos, o diabo entrou no coração da mulher de Potifar. O texto diz que José era formoso de vista. E sem José saber, a mulher de Potifar cresceu o olho nele e disse, ô José, como você é bonito. Ô José, como você é... Irmão, o diabo pode te namorar à vontade, mas tu tem que ser um José. Quando a proposta chegar, você diga não. Ela disse, José, vem comigo. Não, eu sou chefe dessa casa, seu marido é meu patrão, e tem outra que a senhora não sabe. Eu temo a Deus. Nunca me deitarei com a senhora, nunca. Mas se tem alguém desocupado, irmão, é o diabo. Por isso que ele é diabo, desocupado. A história diz que se ele não conseguiu na primeira, ele tentou na segunda. E quando José foi tentar sair da reta dela, ela grudou em José. Eita, varão. Que Deus nos guarde, varão. Irmão, mas é por isso que é bom você ter a túnica que o pai te deu. A história diz que pegaram a túnica de José, José perdeu a túnica, mas saiu livre. Eu tenho uma notícia para te dar. Perca a túnica, mas não perca a presença de Deus, não perca a unção de Deus, não perca a glória de Deus na tua vida. Pode levar o que quiser, a unção de Deus não. Pode até arrancar o microfone da tua mão, mas a unção não. Pode até não olharem para você, mas a unção está aí na tua vida. Seja aqui, seja lá no estacionamento, o que é teu, foi Deus quem te deu. É unção, é glória, é poder. Isso é teu, irmão. Isso aí é teu, isso é teu. Quero ver quem é que te toma isso que está na tua vida. Eita, Jeová. A mulher não se deu por contente, irmão. Abriu a boca no mundo, começou a gritar. A casa estava vazia, mas os soldados egípcios entraram na casa. Pois não, senhora. Conhece essa túnica aqui? Crente é conhecido, irmão. É claro que isso é do irmão José. É ele mesmo. Intentou contra a minha moral. Irmãos, não tinha uma testemunha. Só Deus. E para mim chega, irmão. Eu tenho Deus como testemunho, irmão. Desculpe da expressão, eu não preciso de mais ninguém. A história diz que foi José, foi. Quando o Potifar chegou, falou, eu acreditei em você, rapaz. Confiei em você, você intentou contra a minha moral, tentou forçar minha esposa dentro da minha casa. Eu não falei que tudo era teu, mesmo minha mulher, você ainda quis aquilo que eu não te dei.
e José calado. A história diz que pegaram José e jogaram no cárcere. Ele foi parar no cárcere inocentemente. Mas e aí, pastor? A Bíblia diz que no cárcere Deus estava com José. Mas até na prisão, pastor, até na prisão, aonde tiver um crente salvo, irmão, a bênção de Deus está com ele. Aonde você for, a bênção de Deus está com você. A história diz que o carcereiro, o chefe, ficou observando José, irmão. Mas o que esse camarada tem que eu não tenho? O chefe aqui sou eu. Os presos obedecem ele, não obedecem a mim. Os presos querem ficar perto dele, não quer ficar perto de mim. Os presos conversam bastante com ele, se confidencia com ele, não quer falar nada para mim. Meu amigo, vem cá. Estão obedecendo você, não estão obedecendo a mim? Sim, eu não sei como, mas você achou graça no meu... Feliz é o crente que tem graça, irmão. Não é ser engraçado não, é ter a graça de Deus na vida. Vem cá, eu sou teu chefe, mas a casa está nas tuas mãos. Um preso cuidando dos outros. Mas por que isso, pastor? Porque Deus estava. Ei, calavaço. Ah, irmão, a história diz que um dia chegou dois camaradas no cárcere. O copeiro e o padeiro de Faraó. Pecaram contra Faraó. E a história diz que Faraó falou, jogue no cárcere, mais tarde eu vou ver o que é para fazer. O texto diz, irmãos, que um dia José levanta-se pela manhã, quando ele olhou para o padeiro e para o copeiro, ele disse, eu estou vendo que vocês estão turbados. O texto ainda usa essa expressão. Vocês estão turbados. Tem tradução que diz assim, ó, vocês estão perturbados. O semblante de vocês estão caído. E o padeiro disse, é que nós tivemos um sonho. Então me conte o sonho. E olha o que José diz, não são de Deus os discernimentos, não são de Deus as revelações. Olha, ele sabia que não era dele, irmão. Não é meu não, mas quem está na minha vida tem resposta para dar. Pode contar o sonho. O padeiro contou o sonho e o copeiro também contou o sonho. Vou resumir por causa do horário, irmão. O texto diz que José falou, o sonho é um só. Daqui 3 dias, Faraó vai te pendurar num pau e vai te enforcar, padeiro. Irmão, que chibata. E você, copeiro, daqui 3 dias Faraó te exalta de novo. Só tem uma coisa, quando você estiver na presença de Faraó, lembra-se de mim. Eu estou aqui inocentemente, saí vendido da casa dos meus pais, fui traído pela mulher de Potifar e hoje eu estou aqui, lembra-te de mim. A história diz, irmãos, que os anos se passou, os dias se passaram, 3 dias se passa, melhor dizendo. O copeiro é levado ao trono, lá para servir Faraó, e o padeiro é enforcado do jeito que José falou. Mas os anos se passou e José dizendo, o copeiro não se lembrou de mim. Mas Deus disse, fica tranquilo, José. Eu entro onde você não entra. Eu vou aonde você não vai. Oh, Jesus. Eu faço o que você não faz. E eu guerreio por você aquilo que você não pode guerrear. Nessa peleja não tereis que guerrear. Receba a profecia, irmão. Estai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Essa peleja, se você for com o braço, você vai sair ferido. Se você for com as tuas forças, você vai sair combalido. Tem alguém querendo trancar algo, o que é de alguém aqui, irmão. E não é coisa pequena, não é coisa grande. Alguém está tentando trancar o que é teu, varão. Mas eu quero te dar uma notícia. O que é teu e não tem homem grande para Deus que vai trancar aquilo que é teu. Pode receber porque é profético. O que é teu e hoje Deus está quebrando o coração, entrando aonde você não vai, e tu vai testificar que Deus está falando nessa casa. Você pode dar um glória por essa palavra? Receba, varão, em nome de Jesus. A história diz, irmãos, que um dia Deus entrou no sonho de Faraó, e quem levantou perturbado foi Faraó. Sonhei, chama macumbeiro. Contou o sonho, isso aí não é para nós não, Faraó, mas vamos tentar discernir. Chama adivinhadores, chama camarada que lê mão, chama camarada que é especialista em olhar astros no céu e dar resposta. A história diz que todos vieram e não tinha resposta, mas o copeiro disse, Faraó, dos meus pecados eu me lembro agora. Tem gente que só se lembra dos seus pecados depois, né, irmão? Me lembra agora. Quando eu pequei contra a tua soberania, e eu fui parar no cárcere com o padeiro, lá tem um camarada que deu discernimento do sonho que nós dois tivemos. Ele falou que o padeiro ia ser colocado num pau e ia morrer. O senhor matou mesmo. E o senhor falou que ia colocar um copo de novo para mim servir o senhor. E eu estou servindo mesmo. E Faraó disse, como é que se chama o camarada? José. Manda buscar o José. Irmão, quando a coisa boa é quando manda te buscar. Vai buscar o fulano.
Vai buscar, não corra atrás não, vão ter que te buscar. Eu não estou brincando de pregar, não estou profetizando sobre a tua vida, vão ter que te buscar. Vão reconhecer que Deus é na tua vida, que Deus é na tua casa. A história diz que chegaram de José no carro, ninguém lembrou. Mas quando chegou o tempo da exaltação, saiu o amigo debaixo do tapete. Que na hora que tu está no vale, na hora que tu está na luta, irmão, não tem ninguém. Mas quando chega a exaltação de Deus na tua vida, aparece que tu não sabe nem não. Você é meu amigo, sou seu amigo, você não lembra de mim? Não estou lembrado não, varão. A história diz, José corra. Faraó teve um sonho. Ninguém pode definir o sonho de Faraó e mandar buscar você. Vamos correr? Não, espera um pouquinho, varão. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu tirar a barba. Deixa eu trocar de roupa. É para se apresentar diante do rei? Então é da melhor maneira. Irmão, se é para Jesus, se apresente da melhor maneira possível. Deus sabe das tuas condições. Vai com aquilo do melhor que Deus te deu. A história diz, irmão, eu fico imaginando. Eu sempre costumo dizer, a minha mente é muito rasa e Deus é muito profundo. A palavra de Deus é muito profunda, irmão. E eu fico imaginando quando José entrou na presença de Faraó. Dá licença. Só não deu a paz do Senhor porque o cara lá era ímpio, irmão. Ouvi falar de você, maravilha, hein? Ouvi falar que você tem sonho, tem revelações, tem dissensões de sonhos. Não, eu não. Mas não é você o José? Sou eu mesmo. Não é você que está no cárcere? Sou. E não é você que tem? Não. Então quem é? É Deus. Deus dará resposta a Faraó. Que Deus te dê resposta com aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, irmão. A história diz que José diz, pode contar o sonho, mas eu já contei, ninguém pôde discernir. Não, mas pode contar. Manda para cá. Tu não está sabendo não, né? Não. Quem sabe José pensou, Deus está comigo. Isso aí é macumbeiro, rapaz. Isso aí pode ser de mesa branca, mesa amarela, mesa preta. O cachorro é um só muda a coleira. Mas quem está comigo vai dar resposta para Faraó. Pode mandar. Eu tive um sonho. Sonhei com 7 espigas gordas e cheias. E depois eu sonhei com 7 espigas magras e murchas. E as magras vinham e devoravam as gordas e cheias. E eu tive um outro sonho. Eu sonhei com 7 vacas gordas e bonitas. E depois eu sonhei com 7 vacas magras. As vacas magras subiam e devoravam as 7 vacas gordas, como as espigas magras devoravam as espigas gordas. E ninguém me deu resposta. Faraó, não deu. José disse, não deu. Isso é fácil. O sonho é um só. Quem tem Deus na vida, desculpe da expressão, é outro naipe, né, irmão? É outro calibre. Como diz o pastor Márcio, pastor, a minha carruchinha é de um tiro só, mas é certeiro, varão. Aleluia. E aí, irmãos, ele disse, o sonho é um só. Vai vir 7 anos de bonança no Egito, de fartura tremenda. Mas depois dos 7 anos, vai vir 7 anos de fome seca. E Deus está mandando eu te entregar um recadinho. Pode receber a mensagem aí? Pode falar, eu estou gostando do discernimento, até que está batendo. Pode falar. Provenha de um homem entendido. Oh glória. Que saiba governar bem a Faraó. Esse homem tem que ser de confiança e graça de Deus, Faraó. Para saber governar os 7 anos de fartura. Para quando chegar os 7 anos de tristeza e seca, o teu celeiro esteja cheio para sustentar você. E Deus manda te dizer, Faraó, é nesses 14 anos que Deus vai alargar as tuas tendas. Está satisfeito, Faraó? Estou satisfeito, José. Agora me dá licença que eu vou voltar para onde me colocaram. Não, voltar não. Vamos procurar o varão, José. Olhou para os macumbeiros, isso aí não está com nada. Olhou para os kardecistas, esses aí também não. Desculpa da expressão, irmão. Vai recebendo aí. Eu não sei o que tinha na época, mas recebo do atual. Aleluia. Olhou para um, quem sabe lá tinha budista, também não estava com nada. Mas quando olhou para um crente, pentecostal, quem sabe igual da Canaã, onde acharia um varão como esse que o Espírito do Senhor está com ele? Vem cá, José, vem cá. Tira essa sandália velha do pé, traga uma sandália minha e coloque no pé de José. Tira essa roupa aí de carcereiro, José. Não, mas é nova, essa é velha, pode jogar fora. Cate uma roupa minha bonita e coloque em José. Tá vendo esse anel aqui, José? Era meu, agora é teu. Tá vendo a coroa minha de autoridade? Era minha, agora é tua. Traga uma capa mais bonita, coloque em José, irmão. José perdeu 2, mas ganhou a 3ª do rei. Daqui a pouco Deus vai te dar a tua.
E calabaço que nemene recebe. Diabo pode levar o que for. Deus tem ainda coisa melhor para mim e para você. De repente, aos teus olhos, o que o inimigo está levando é até coisa grande. Você não sabe nem o que Deus tem para você, varão. Mano, Deus está falando com alguém aqui forte. Deus tem coisa boa para você, varão. E calavaço. Levaram a primeira túnica, levaram a segunda túnica, mas ele ganhou a terceira do rei. Daqui a pouco nós ganharemos a do rei, irmão. O diabo pode levar o que quiser. O que Deus tem guardado para mim e para você ainda é o de melhor. Você pode dar um glória melhor do que esse que você tem, irmãos? Olha, José, eu estou achando bem mudar o teu nome. O senhor que manda, chefe. Como que você chama mesmo? José. Vou mudar teu nome. Zafanat Panaia. Mas é bonito, irmão. A tradução, né? O que quer dizer isso? Salvador do mundo. Quantos anos tinha José? 30. Quantos anos, irmãos? 30. Com 17 ele foi vendido. Com 30 ele começou a reinar. Sabe o que eu quero dizer? 13 anos se passou. Mas o que Deus prometeu, Deus trouxe à tona. Eu não sei quanto tempo você está na fila da promessa. Eu não sei se é 1, se é 2, se é 3, mês, ano, não sei quanto. Mas no tempo de Deus, o que Deus te prometeu passará céus e terra. Mas a vitória da parte de Deus vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família. A história diz, coloque José no meu cavalo. Saia gritando por aí. Ajoelhem-se, por quê? Porque Faraó está mandando dizer que Zafanete Pané está passando. Mas a história diz, irmãos, eu vou encerrar. A história diz que José começou a governar, começou a fazer silos e armazém. Mas para que tudo isso, José? Vamos estocar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, vamos estocar. Irmão, porventura tu sabe como é que vai ser a tua semana? Porventura tu sabe como é que vai ser os teus dias até o próximo culto? Deus está trazendo aqui maná do céu, a mesa está farta e você está viajando aí, crente. Receba, armazene no seu celeiro, armazene no seu estoque aí. Porque aqui é comida para muito dia para você atravessar. Quando o diabo vir te afrontar, você pode dizer, você pode até me afrontar. Mas um dos cardápios que Deus me colocou na segunda-feira lá na mesa dele, é dizendo que a bênção de Deus está comigo. Deus é comigo. A história diz que José começou a fazer silo, começou a fazer armazém, começou a estocar. Mas aí chegou os 7 anos das vacas magras, irmão. E a fome visitou Canaã. Chegou lá na casa de Jacó. Jacó disse, olha, eu ouvi falar que no Egito tem um homem daqui, ó. Governa tão bem que ele tem não só estocado para eles, como tem para vender. Pegue dinheiro, desça para lá e vai comprar. Eles eram em 12 irmãos, irmão. O José já tinha ido embora e na mente de Jacó, Jacó tinha perdido José. Benjamim, que era filho da mesma mãe, irmão de sangue de José. A história diz que Jacó disse, não vamos levar o Benjamim não. Porque eu já perdi o meu José. Vai que eu perco o Benjamim, que é filho de Raquel, e aí eu vou ficar desposado de filho. Então vai vocês 10, deixa esse comigo e desça lá e compra comida. E diz a história que José está de pé. Ele não sonhou que o fecho de trigo dele estava de pé. Ele não sonhou que a estrela dele estava de pé, sol, lua e 11 estrelas se prostravam. O que Deus fala tem que se cumprir, varão. A história diz, irmãos, que José está de pé, chegou 10 crentes meia boca. José disse, meus irmãos, vou dar o troco. Quem são vocês? Somos filhos de um varão da terra de Canaã. Vocês estão com cara de espia. Não, espia não, varão. É espia sim, não, é sim. Então quem é você? Somos filhos de um varão da terra de Canaã. Meu pai se chama Jacó, nós somos em 12 irmãos. Um morreu, o outro está com o nosso pai e 10 está aqui. E eles de frente naquele que tinha morrido. Quando o diabo pensar que você não existe mais, prepare o glória, irmão. Deus vai te colocar de pé. A história diz, irmãos, que José despede os seus irmãos e fala, coloque o dinheiro lá na mobília deles. Não cobre não, dê de graça. Quando ele chega em casa, o texto diz, irmãos, que eles abriram as suas muambas, as suas compras que eles foram comprar, e lá estava o dinheiro. Meu Deus, trouxemos o dinheiro de volta. Mas que vocês não pagaram não? Pagamos, mas está aqui, não sei como o dinheiro vem. E o camarada lá não é brincadeira não, viu pai?
Colocou nós no estreito, falou que nós éramos espia, agora para a gente descer e comprar mais e não pagamos. Não, leva o dinheiro que vocês trouxeram de volta e leve mais. Se ele qualquer coisa cobrar, você paga. E se não cobrar, pague. Porque a obrigação de crente é pagar. História diz, irmãos, que lá desce os irmãos de José. Quando os irmãos de José desceram, olha, varão, viemos aqui esses dias atrás, fizemos uma comprinha, e quando nós chegamos em casa, estava o dinheiro aí, viemos pagar o senhor, e nós estamos aqui pagando o que nós estamos comprando agora. José disse, olha, eu queria almoçar com vocês. Ele disse, pronto, é o dinheiro. Estamos num beco sem saída, sinuca de bico. Camarada está querendo almoçar conosco, o governador querendo almoçar conosco. A história diz, irmãos, que ele mandou colocar na ordem de nascença, na ordem de idade, porque ele havia dito, me traga o tal do Benjamim. Sabe o que é isso, irmão? Saudade do irmão. Quem tem Deus na vida, irmão, o tempo pode passar, mas o desejo de querer estar perto do irmão nunca vai passar. A história diz, irmãos, que quando ele chega em casa, que eles falam para Jacó, olha, para descer para fazer a próxima compra, o camarada lá mandou levar o Benjamim. Quem mandou vocês falar que tinha o Benjamim? Mas pai, não falamos nada, parece que ele sabia. Mas é claro que ele sabia, irmão, ele era de casa. A história diz que quando chega, coloca em ordem, aí ó, em idade. E a história diz que ele coloque aí para eles comer para valer. Mas o Benjamim coloque dobrado no prato dele. E diz a história que quando José sentou na mesa, José perguntou, o Zafanate Panaia, né, irmão? Como é que vai o vosso pai? O vosso pai ainda vive? Vive. Mandou saudações ao Senhor, muito obrigado. A Bíblia diz, irmão, que as entranhas de José se remexeu dentro dele. José teve vontade de chorar, pediu uma licencinha para ir para o banheiro, correu no banheiro e foi chorar. Não foi chorar de tristeza não, irmão. Foi chorar de alegria para ver o que Deus tinha prometido já estava se cumprindo. Quando José volta diante dos irmãos de novo, que ele olha o seu irmão Benjamim, ele não aguenta. Aí ele começa a chorar diante dos irmãos. Os irmãos começam a cutucar, dizem, nós estamos perdidos. Já trouxemos o dinheiro do homem, o homem agora quer comer com a gente, está chorando, não sei porquê. Ele olhou para o soldado e disse, sai todo mundo da sala. Só deixa os 11 comigo. Quem sabe eles... Não existiu o Salmo 91, irmão. Porque se existisse, eles iam ler. Vocês sabem quem sou eu? Não. Eu sou José. Oh, irmão. E calabaço. A Bíblia diz, irmãos, que eles temeram e se afastaram. Não, não se afastaram, não. Chegai perto de mim e me abraçar. Por quê? Porque eu ainda vos amo. Foi Deus quem me colocou aqui. Irmão, você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. É Deus quem está permitindo o que você está passando. Quem sabe você não está entendendo nada. Mas sabe o que Deus manda te dizer? O que eu faço hoje você não entende. Mas essa glória que é para você dar hoje, que você está aguardando, nem que seja amanhã, tu vai dar. Porque é Deus quem está no controle da situação. A história diz, irmãos, que José chama os seus irmãos e só vai buscar o nosso pai. Já provide uma terra boa para o nosso pai. A história diz que quando os irmãos de José, irmãos, chegaram diante de Jacó, a história diz, você voltou, Jacó perguntou, todos voltaram, Benjamim está aí, está tudo bem aí, está. Mas o Senhor não sabe da maior, o quê? José vive. Como é que é? José, teu filho, está vivo. E aonde ele está? É o governador do Egito. Irmão, se eu fosse tu, irmão, eu dava uma glória melhor do que esse. Irmãos, a história diz que quando Jacó chegou na terra de Faraó, que ele foi apresentado a Faraó. Eu quero encerrar com essa frase, irmãos. Faraó perguntou para José, para Jacó, quantos são os anos de vida? Quantos são os anos da tua vida, ó velho Jacó? Ele disse, os anos da minha vida são 120 anos. Poucos e maus foram os anos da minha vida. Irmão, que os anos da nossa vida nem seja pouco e muito menos mal. Porque se Jacó passou por tudo que ele passou, é porque ele plantou lá atrás. E aquilo é a lei da semeadura. O que o homem plantar, isso também ele colherá. Mas o que me chama a atenção, irmão, é o transtorno na vida de José. Mas em todas as situações, vale até a pena nós dizer de novo, irmão. A Bíblia diz que tudo que José passou, Deus estava com José. Vire para o irmão que está do seu lado e diga, Deus também está contigo, crente.
E dê um glória que você está guardando em nome de Jesus. Aleluias. A igreja poder se colocar de pé. Glória a Deus. E Deus estava com a igreja. Glória a Deus. Boa essa palavra. Você recebeu no seu coração, meu irmão, minha irmã? Você pode dar outro glória a Deus? Aleluia. Vamos encerrar. Põe a mão no teu coração agora. Senhor nosso Deus e Pai. Papai querido, obrigado do modo que o Senhor falou conosco neste lugar. Obrigado pela tua palavra, pela boa semente que foi derramada nos nossos corações, Senhor. Obrigado do modo que o Senhor usasse o teu servo, Senhor, o pastor Isaías. Senhor, nós pedimos que a tua bênção continue sobre a vida dele, sobre o seu ministério. Continua usando o teu servo de modo sobrenatural na revelação da tua palavra, nos dons do teu Espírito, ó Pai. Senhor, que essa tua palavra venha estar remoendo dos nossos corações, ó Pai. Continua falando conosco, papai querido, no caminho até a nossa casa, papai querido. Despeça-nos sobre o teu cuidado. Verdadeiramente, Senhor, a promessa que tu tens sobre a nossa vida, papai. No teu tempo ela cumprirá sobre nós, ó Pai. Nós cremos na tua palavra, pois a tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar, e ela não volta para ti vazia, aleluia. Antes faz tudo o que lhe apraz, e prospera naquilo para que foi enviada, Senhor. Eu creio que cada um que aqui está, Senhor, tem promessa sobre as suas vidas, ó Pai, e eu creio que é tempo de cumprimento, é tempo do Senhor, papai querido, cumprir as promessas, Senhor, na vida da tua igreja, sobre este povo, na vida dos fiéis da tua casa, papai. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo, ó Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Juntos dizemos amém. Vão na paz e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o céu que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu
Aqui, ó.